e bem, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso canal para mais um momento de oração e reflexão da palavra. Que o Senhor abençoe seu domingo e derrame paz sobre a sua casa e sua família. A liturgia deste segundo domingo do tempo comum nos convida a contemplar Jesus como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Nos coloca diante da missão de Cristo e também da nossa missão como batizados: ser luz para as nações e testemunhas vivas da presença de Deus. Pedindo a Deus disposição e graça para abraçar essa missão, celebremos com fé. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor me disse: Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para Ele e faça Israel unir-se a Ele. Aos olhos do Senhor, essa é a minha glória. Disse Ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Disse, eis que venho, Senhor, com prazer, faço a vossa vontade. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer, faço a vossa vontade. Esperando, esperei no Senhor, inclinando-se ouviu meu clamor. Canto novo Ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer, faço a vossa vontade. Sacrifício, oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer, faço a vossa vontade. E então eu vos disse, eis que venho, sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade. Guarda em meu coração vossa lei. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer, faço a vossa vontade. Boas novas de
Eu disse: eis que venho, Senhor, com prazer. Faço a vossa vontade. Eu disse: eis que venho, Senhor, com prazer. Faço a vossa vontade. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à Igreja de Deus que está em Corinto. Aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos junto com todos os que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim, vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se o vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia. Mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura fala do servo do Senhor. Deus diz: Tu és meu servo. E depois revela algo grandioso. A missão não é pequena. Não é só para um grupo fechado. Deus quer fazer do seu servo luz para as nações, para que a salvação chegue até os confins da terra. Essa palavra nos toca diretamente, porque nós, batizados, participamos dessa missão. O tempo comum nos lembra que a fé é caminho, é missão, é vida que se torna luz no cotidiano. Na prática, ser luz não significa ser perfeito, significa ser fiel, escolher o bem, ser honesto, ter palavra, reconciliar-se, servir, perdoar, educar os filhos na fé, ajudar quem precisa, não devolver o mal com o mal. Com o salmista cantamos que viemos fazer a vontade do Senhor com alegria. O salmo nos recorda que Deus não quer apenas sacrifícios externos, mas um coração disposto a fazer a sua vontade, inclusive nas pequenas escolhas do dia a dia. A vontade de Deus no cotidiano aparece de forma simples, no agir com verdade,
caridade, fidelidade, paciência, pureza de coração, humildade. Na segunda leitura, Paulo saúda a comunidade, lembrando que todos são chamados à santidade. Isso nos mostra que a santidade não é privilégio de poucos, mas vocação de todos os batizados. Nós, no dia a dia, somos chamados a ser santos na simplicidade, na honestidade, na fidelidade, na caridade. No Evangelho, João Batista aponta para Jesus e proclama: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa frase nós ouvimos em toda a missa antes da comunhão, e muitas vezes nós repetimos sem perceber o que ela carrega. Cordeiro lembra o sacrifício pascal, o cordeiro que era oferecido, o sangue que protegia a libertação da escravidão. João está dizendo que Jesus é o verdadeiro cordeiro. Ele é o único que pode tirar o pecado do mundo, o único que nos liberta de dentro para fora. João ainda dá testemunho. Ele viu o Espírito descer sobre Jesus e permanecer. Portanto, Jesus não é apenas um mestre, ele é o Filho de Deus, ungido, cheio do Espírito. E João conclui: Eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Esse é um chamado para nós. Nós também devemos ser pessoas que apontam para Jesus. Não apontam para si mesmas, não buscam aplausos, apontam para Cristo. Juntas, as leituras deste domingo nos convidam a olhar para Jesus como Cordeiro de Deus e a assumir nossa missão de ser luz. Queridos, elevemos as nossas orações a Deus, que nós possamos renovar a nossa fé no Cordeiro de Deus e a nossa disposição de sermos luz para o mundo, levando a salvação até os confins da terra, com a alegria de quem faz a vontade do Senhor. Caminhemos firmemente com Jesus. Oração. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, vós que nos revelastes o vosso Filho como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós vos bendizemos e vos adoramos pela vossa misericórdia sem limites. Vós que fizestes do vosso servo a luz das nações. Vós que nos chamastes à santidade e à missão. Vós que nos concedestes a graça e a paz por meio de Jesus Cristo. Fazei que a nossa vida seja um contínuo fazer a vossa vontade. Dai-nos a clareza de João Batista para reconhecer o Cordeiro em nossas vidas e a coragem do servo para levar a vossa salvação até os confins da terra. Que o Espírito Santo que desceu sobre Jesus permaneça em nós, fortalecendo-nos para que nós sejamos vossa luz no mundo. Por Cristo, o Cordeiro de Deus, nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, com a fé de João Batista, que reconheceu o Salvador, elevemos as nossas preces ao Pai, dizendo com confiança: Senhor, escutai a nossa prece. Pela Santa Igreja, para que, fiel ao seu chamado, continue a apontar Jesus como o único Salvador e a ser luz das nações, levando a salvação até os confins da terra, rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Pelos que se dedicam à missão, para que, a exemplo do servo do Senhor, levem a boa nova com coragem e alegria, e sejam instrumentos de libertação e de justiça para os oprimidos, rezemos: Senhor, escutai a nossa prece.
pelas famílias, para que vivam a fé no cotidiano e sejam escolas de amor, perdão e esperança, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos doentes, aflitos e desempregados, para que encontrem consolo no Senhor e ajuda fraterna, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos que estão afastados de Deus, para que sejam tocados pela graça e retornem ao caminho da fé, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por nós, para que, revestidos da graça e da paz, vivamos a nossa vocação batismal, fazendo com prazer a vontade do Senhor em nosso cotidiano, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela intenção particular de cada um que conosco celebra esta liturgia, deixada nos comentários ou presente no silêncio do seu coração, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pai de bondade, acolhei estas preces que vos apresentamos com confiança. Concedei-nos graça e paz e fazei-nos testemunhas do vosso Filho, luz do mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que Jesus, o Cordeiro de Deus, traga perdão, paz, luz e renovação para o seu coração. Se esta liturgia tocou o seu coração, deixe o seu like, compartilhe e escreva "Seja Luz" nos comentários. Até a próxima liturgia diária, se Deus quiser. Paz e bem.